Boa noite a todos. Nós vamos falar um pouco aqui sobre SNT, que é a sigla para Sistema Nacional de Trânsito. Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades que podem ser da União, Brasil inteiro, né? Dos estados, nós temos 26 estados, do Distrito Federal, que é um híbrido, né? Ele tem função tanto de estado quanto de município, e dos municípios, que nós temos mais ou menos aqui no Brasil, mais ou menos 5.568 municípios. Então, todos esses municípios, todos esses estados, eles têm órgãos relacionados ao trânsito. Então, todos esses órgãos de trânsito compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Eles têm funções e finalidades diferentes. Alguns desses órgãos são de planejamento, alguns desses órgãos são de administração, alguns desses órgãos são normativos, alguns desses órgãos são executivos, alguns desses órgãos são fiscalizadores, alguns desses órgãos são órgãos recursais que julgam os recursos. Não tem como a gente falar de todos os órgãos, porque são muitos. A gente vai falar dos mais importantes. Vamos falar dos mais importantes. Vou baixar aqui o volume aqui do celular. Peraí. Só um minuto. Bom, deixa aqui no... Pronto. Vamos falar dos mais importantes. Os que vão cair na prova, né? Então, nós dividimos esses órgãos em normativos, executivos rodoviários, fiscalizadores e recursais. Eles também são divididos por esfera, né? A esfera federal quer dizer que eles são de todo o país. Na esfera estadual, quer dizer que o órgão só pode trabalhar naquele estado específico. E na esfera municipal, apenas naquela cidade específica. Eles têm circunscrição e competências definidas. Vamos começar a falar aqui sobre os órgãos normativos. Tem uma característica deles que eu acho bastante importante. Eu gostaria que vocês conseguissem entender e aprender essas características, pois na hora de resolver as questões, vai ser, na minha opinião, é de muita ajuda se você decorar algumas características específicas dele. Os órgãos normativos, você notar aí no quadro, aí, na tabelazinha, todos os órgãos normativos começam com a letra C. Aqui tem o CONTRAN, CETRAN, CONTRADIF e Conselho Municipal. Todos os órgãos normativos começam com a letra C. E todos os órgãos que começam com a letra C são órgãos normativos. Eu quero que você lembre disso. A letra C aqui é de conselho. A letra C é de conselho. Então vamos lá. Os órgãos normativos, o nome normativos quer dizer que eles estão envolvidos com normas. Normas são sinônimos de leis, regras, resoluções. Eu quero que vocês pensem que os órgãos normativos, eles criam normas, eles criam as leis. Eles ditam o que é e o que não é lei. Então, quero que vocês sempre lembrem que órgãos normativos, eles criam normas, criam leis. E os órgãos normativos começam com a letra C de conselho. O órgão normativo federal se chama CONTRAN. O C de conselho, o N nacional, TRAN de trânsito. Então, Conselho Nacional de Trânsito. Se eu falar para você Conselho Nacional de Trânsito, como ele começa com a letra C de conselho, você já vai saber que é um órgão normativo. Você vai saber que ele é nacional porque ele é da esfera federal, porque tem a palavra nacional no nome.
Como tem a palavra nacional do nome, você sabe que é da esfera federal. Quando for um órgão normativo estadual, se é normativo, vai começar com a letra C. C de conselho. E se ele é da esfera estadual, ele vai ter no nome a palavra estadual. Então, órgão normativo, conselho da esfera estadual, estadual, como é o órgão de trânsito, conselho estadual de trânsito. Então, nós temos 26 estados aqui no Brasil. Cada estado tem um CETRAN. Aqui no Ceará, o CETRAN do Ceará. Rio Grande do Norte, CETRAN do Rio Grande do Norte. São Paulo, CETRAN de São Paulo. Rio de Janeiro, CETRAN do Rio de Janeiro. Os 26 estados, cada um vai ter um CETRAN. E esse aqui que está embaixo é o CONTRADIF. CONTRADIF é o CETRAN lá do Distrito Federal. Como o Distrito Federal tem funções de estado e município, ele é híbrido, né? Ele tem duas funções, ele é a capital. Eles optaram por escolher um nome diferente, porque eles se acham mais bonitos. Então, o CETRAN de lá tem outro nome. O CETRAN de lá tem o nome de CONTRADIF. O C de conselho, o TRA de trânsito, Distrito Federal. Então, o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Então, vou dar uma recapitulada aqui. Os órgãos são divididos em normativos, executivos, executivos rodoviários, fiscalizadores e recursais. Quando nós falamos em órgãos normativos, eles começam com a letra C de conselho. Se começar com a letra C, o órgão eu já sei que ele é normativo. Os órgãos normativos, eles criam leis, regras, normas, resoluções. Então, eles criam leis, normas, regras e resoluções. Então, na esfera federal, CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Na esfera estadual, dos 26 estados, CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. E lá no Distrito Federal, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Tem a mesma função dos outros 26 CETRANs, a mesma função, só tem um nome diferenciado porque é lá no Distrito Federal. Já no município, pessoal, cada município deu um nome diferente. Para vocês terem uma ideia, no município de Fortaleza, o Conselho Municipal se chama AMC. Lá em Maracanaú, que é aqui o município aqui do lado, se chama Demutran. Lá em Caucaia, que é aqui do lado, se chama AMT. Então, como cada município deu um nome diferente, e nós temos 5.560 e poucos municípios, não tem como cair o nome na prova. Porque cada município que for feita a prova vai ter um nome diferente. Então, ficou o Conselho Municipal. O Conselho, porque é um órgão normativo, municipal, porque é do município. E os municípios, pessoal, eles são pequenos, né? Comparado ao estado, o município é pequeno. Então, o que foi que o município fez? Ele pegou um órgão apenas para ter duas funções. O mesmo órgão vai ter função de normativo e vai ter função de executivo. Por quê? Porque tem cidades bem pequenininhas. Ter dois órgãos seria um exagero. Então, praticamente, eles pegaram um órgão do município que faz as duas funções, de normativo e executivo. O normativo cria leis, cria normas, cria regras, cria resoluções. Os órgãos normativos aí, alguém não entendeu, está com alguma dúvida, até aí está tranquilo até o momento? Tranquilo. Pronto. Então eu vou dar só mais uma última recapitulada. Aí é fácil, né, professor? Só você diferenciar estado e capital, né, federal, né?
você também vai ter, já tem que diferenciar um do outro aqui, ó. Não vai ser muito difícil não, mas nós vamos... Tranquilo. Beleza. Então, normativos criam normas, criam regras, criam leis, criam resoluções. Todo órgão normativo começa com a letra C. Se o órgão começa com a letra C, você já sabe que ele é um órgão normativo. Se você quer saber qual o órgão normativo da esfera federal, já que ele é normativo, vai começar com a letra C. Se é da esfera federal, vai ter que ter a palavra nacional nele, né? Então você já sabe que é Conselho Nacional. De quê? De trânsito, já que nós estamos falando do órgão de trânsito. E na esfera estadual, vai ter que vir a palavra conselho, porque é um órgão normativo. Vai ter que vir estadual, porque é um órgão da esfera estadual. Então, Conselho Estadual de Trânsito, porque é um órgão de trânsito. São 26 CETRANs dos 26 estados. E já no Distrito Federal, eles resolveram dar um nome diferente. É a mesma função do CETRAN, só que o CETRAN lá tem outro nome. O CETRAN lá tem o nome de CONTRADIF. O CON de Conselho, o TRA de Trânsito e o DIF de Distrito Federal. A mesma função do CETRAN. A diferença é porque lá no Distrito Federal eles resolveram dar um nome diferente. E o órgão normativo da esfera municipal, cada município deu um nome diferente. Então não tinha como cair o nome na prova, porque dependendo da cidade que a pessoa estivesse fazendo a prova, ia ser um nome. Então ficou Conselho Municipal. Conselho porque é o órgão normativo, municipal porque é da esfera municipal. E as cidades, como elas são pequenas relativas aos outros órgãos, relativas às outras esferas, que é o Estado e o Federal, o municipal é o menor. Então ele pegou um órgão e deu duas funções. A função de ser um órgão normativo e a função de ser um órgão executivo. O mesmo órgão tem duas funções. Falamos dos órgãos normativos, que são os órgãos que criam as leis, as normas, as resoluções. Vamos falar agora sobre os órgãos executivos. O nome também já é autoexplicativo. Eles executam. Enquanto o normativo cria normas, cria leis, os executivos executam as leis criadas pelos normativos, pelos órgãos normativos. Os órgãos normativos começam com a letra C de conselho. Se começa com a letra C de conselho, é um órgão normativo. Já os executivos começam com a letra D. Esse D é de departamento. Os executivos, eles executam as leis, eles colocam em prática, eles são órgãos de ação. Enquanto os normativos são órgãos de criação, eles criam. Os executivos, eles são órgãos de ação. Todo órgão executivo começa com a letra D. Todo órgão que começa com a letra D, ele é executivo. Esse D é de departamento. Se você quiser saber qual o órgão executivo federal, você sabe que vai ter a letra D de departamento e vai ter que ter a palavra nacional. Departamento Nacional, você já sabe como executivo federal. De quê? De trânsito, porque nós estamos falando de órgãos de trânsito. Professor, por favor, compartilhe a tela novamente. Deu certo? Deu certo? Apareceu? Deu. Obrigada. Beleza, por nada. Então, pessoal, os executivos começam com a letra D de departamento. Se for um executivo federal, departamento nacional, porque será federal, trânsito, porque é um órgão de trânsito. Se for um executivo da esfera estadual, D de departamento, E de estadual e TRAN de trânsito, porque é um órgão de trânsito. Então, departamento estadual de trânsito, que é o DETRAN. E na esfera municipal? Na esfera municipal a gente já até conversou. Os municípios são esferas pequenas comparadas ao estado e o federal. Eles pegaram um único órgão e deram as duas funções, tanto de normativo como de executivo. Aqui em Fortaleza, a MC ele tanto é órgão normativo como executivo. Lá em Calcaia, a MT é um órgão tanto normativo como executivo. Em Maracanaú, o DEMUTRAN
Ele tanto é normativo quanto executivo. O nome dos órgãos municipais não cai na prova, porque cada município deu um nome diferente. Tem algumas cidades do interior que o órgão lá de trânsito é a Guarda Municipal. Então, como é um órgão executivo, começa com a letra D. Da esfera municipal, departamento municipal. Se for órgão normativo, começa com a letra C. Se for órgão executivo, começa com a letra D. Agora nós vamos falar sobre os executivos, só que eles têm um detalhe, executivos rodoviários. Executivos rodoviários. Na esfera federal tem o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Departamento Nacional, departamento que é um executivo, nacional porque é federal, infraestrutura de transportes, ele é rodoviário. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes porque ele é rodoviário. Ele é responsável pelas rodovias federais. Tudo na rodovia federal é responsabilidade do DENIT. Sinalização, obras, conservação, reformas. É responsabilidade do DENIT. Foi rodovia federal ou estrada federal, responsabilidade do DENIT. Quando for uma rodovia estadual, que são as CEs, né? Uma rodovia estadual, Departamento de Estradas e Rodagem, DER. Departamento de Estradas e Rodagem. Ele tem a mesma função que o DENIT faz nas rodovias federais, ele faz nas rodovias estaduais. Sinalização, obras, ampliação, conservação. Se for uma rodovia estadual, DER, Departamento de Estradas e Rodagem. E o órgão executivo rodoviário não tem rodovia municipal, pessoal. Não tem rodovia municipal. Porque a rodovia é uma via rural. Ela começa num município e vai até outro. Então, não tem como ser do município se ela vai até outro. Então, o executivo rodoviário é a própria prefeitura municipal. É a própria prefeitura municipal. Recapitulando, os órgãos normativos começam com a letra C. Se começa com a letra C, é normativo. C é de conselho. Os órgãos normativos criam leis, eles estabelecem as leis, eles dizem quais são as leis, normas, resoluções. As questões vão procurar sinônimos, para não ficar cria leis, cria norma, cria leis, cria norma. Eles vão mudar um pouquinho. Em vez de criar, bota estabelecem. Para não ser sempre cria leis ou cria normas. Cria leis, estabelecem. É um sinônimo. Os executivos, eles executam as leis criadas pelos normativos. Eles colocam em prática, eles colocam a mão na massa. Eles expedem, eles aplicam ações. A gente vai ver já alguns exemplos, e como pode aparecer nas questões, eles aplicam ações. E já quando se tratar de executivos rodoviários, vamos começar com a letra D, porque são executivos, e eles são responsáveis pelas rodovias. Tudo relacionado à rodovia federal é com DENIT. Se for uma rodovia estadual, é com DER. Próximo, nós vamos falar agora sobre os órgãos que são fiscalizadores do trânsito. Eles fiscalizam o trânsito aplicando as infrações, as multas. Se for na esfera federal, seria o quê? As rodovias federais, né? A PRF. A PRF só pode multar nas rodovias federais. A PRF não pode aplicar uma multa aqui dentro de Fortaleza, não. Só pode aplicar uma multa ou infração nas rodovias federais. Polícia Rodoviária Federal. O batalhão da PRE, que é Polícia Rodoviária Estadual, aplica as infrações nas rodovias estaduais. Aplica as infrações nas rodovias estaduais. É um batalhão da Polícia Militar. E, como os órgãos de trânsito do município têm nomes diferentes, ficou Agente Municipal de Trânsito. Aqui em Fortaleza, tanto pode multar a Guarda Municipal, como pode multar a MC. Lá em Maracanaú, quem multa são os agentes do Demutran.
Lá em Calcaia, os agentes da MT. Em cidades do interior, a Guarda Municipal. Então, como cada cidade tem um agente com nome diferente, ficou agente municipal de trânsito, ou então agente de trânsito municipal. O agente da MC, aqui de Fortaleza, ele não pode multar lá em Calcaia. Por quê? Porque ele é um agente municipal, só tem restrição naquele município. Ele não pode multar lá em Maracanaú, como o agente de Maracanaú não pode aplicar multa aqui em Fortaleza. A esfera dele de trabalho apenas se restringe ao município, porque ele é concursado. Mesmo jeito que a PRF não pode multar dentro de Fortaleza. A PRF não pode multar numa CE. A PRE não pode multar numa BR, que é uma rodovia federal. Eles têm as suas áreas de atuação. E por último, nós temos os órgãos que são recursais. Eles são os órgãos que julgam os recursos. Quando você leva uma infração que você não concorda, quando você recebe a notificação de atuação, você pode fazer uma defesa prévia. Você vai fazer essa defesa prévia lá na Jari. Tem Jari na esfera federal. Jari significa Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Ela tem esse mesmo nome tanto na esfera federal, como na esfera estadual, como na esfera municipal. Tem o mesmo nome. Esfera estadual, Jari também, Junta Administrativa de Recursos de Infração. Esfera municipal, Jari também, Junta Administrativa de Recursos de Infração. Qualquer esfera vai ter o nome Jari. Alguém quer que eu explique novamente algum desses aí? A gente ainda vai falar cada um deles individualmente, mas alguém quer tirar alguma dúvida sobre algum deles aí? Ou tá de boa? Alguém? A sigla DENIT é o quê, professor? Qual sigla? DENIT. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. É meio grande, né? Beleza. A gente vai falar sobre eles individualmente agora. Sistema Nacional de Trânsito, SNT, nós vamos começar a falar aqui um pouco mais individual dos órgãos normativos. Os órgãos normativos também são chamados de órgãos coordenadores, também são chamados de órgãos consultivos. Pode vir na questão chamados de órgãos coordenadores, também pode ser chamados de órgãos consultivos. Os órgãos normativos começam com a letra C. E se o órgão começar com a letra C, quer dizer que ele é normativo. Nós temos o órgão normativo da esfera federal, que é o CONTRAN. Temos o normativo da esfera estadual, que é o CETRAN. Temos o órgão normativo lá do Distrito Federal, que é o CONTRADIF. E temos o órgão normativo municipal, como cada município deu um nome diferente, ficou Conselho Municipal. Os órgãos normativos, eles são responsáveis por criar leis, normas, regras, regulamentações e resoluções. Só que para não ficar vendo a palavra criar em todas as questões, eles às vezes trocam a palavra criar pela palavra regulamentar. Os órgãos normativos podem regulamentar normas, regras, leis, regulamentações e resoluções. Para não vir só a palavra criar e só a palavra regulamentar, pode vir questões com a palavra estabelecer. Podem estabelecer normas, podem estabelecer regras, podem estabelecer leis, estabelecer regulamentações e estabelecer resoluções. Para não vir sempre a mesma palavra, eles trocam de vez em quando. Pode vir a palavra criar, regulamentar ou estabelecer. Você já sabe que isso são palavras utilizadas para descrever órgãos normativos. Para não dizer que eles sempre criam normas, eles vão mudando também. Eles criam regras, criam leis, criam regulamentações e criam resoluções. Pode vir também regulamento, normas, regras, leis, regulamentações e resoluções, e estabelecem normas, regras, leis, regulamentações e resoluções, para não vir sempre a mesma palavra, normas ou leis,
Eles trocam por regras, por resoluções. Então, a função do órgão normativo, que eu vou falar aqui até vocês enjoarem, é criar. Aí eles utilizam alguns sinônimos: regulamentar, estabelecer, mas eles são órgãos de criação. São órgãos de criatividade. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. O Conselho, você já sabe que é um órgão normativo nacional, que é da esfera federal. Ele é o órgão normativo máximo federal. Ele é o órgão que coordena todos os órgãos de trânsito. Ele é o chefe, né? O boss, né? Mega boss. Ele é o cara que coordena todos os órgãos de trânsito. Ele é o coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Ele cria, porque é um órgão normativo, ele regulamenta, porque é um órgão normativo, ele estabelece, porque é um órgão normativo, ele cria, regulamenta e estabelece o quê? Normas, regras, leis, resoluções. Tô ouvindo, Roberto? Augusto, cara, tu consegue mandar esse PDF aí lá no grupo, só para me acompanhar aqui por outro aparelho? Na hora, irmão, só mandar aqui. Por favor. Pronto, foi enviado, irmão. Foi enviado. Então, recapitulando. O CONTRAN, ele cria, ele regulamenta e estabelece... Por nada, irmão. Ele cria, regulamenta e estabelece normas, leis e resoluções do Código de Trânsito Brasileiro. É uma função dele. E ele também, ele cria, regulamenta e estabelece as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Então, vocês podem lembrar que isso é uma função do CONTRAN. Eles criam as leis e resoluções do Código de Trânsito Brasileiro e também as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Ele é o órgão máximo do SNT, do Sistema Nacional de Trânsito. E tem uma característica só dele, que é muito perguntado em prova, pessoal, é sobre as câmaras temáticas. O único órgão capaz de criar as câmaras temáticas é o CONTRAN. Então, toda vida que você lê algum item, alguma coisa relacionada à câmara temática, vocês vão lembrar do CONTRAN. E o que é uma câmara temática? É um órgão técnico vinculado ao CONTRAN. O único órgão que pode criar a câmara temática é o CONTRAN. Então, para explicar de uma maneira assim bem simplória, bem simples, é um conjunto, é um colegiado ou grupo de pessoas, eles gostam da palavra colegiado ou grupo de pessoas, eles são estudiosos de trânsito, formados, são pós-graduados, são especialistas de trânsito. Então essas pessoas são convocadas, eles são colocados em um ambiente, eles vão discutir sobre as melhorias para o trânsito. Cada um vai dar sugestões. Essas sugestões eles vão provar através de um embasamento técnico, né? Eles vão provar que eles estão corretos, mostrando por que, usando um embasamento técnico, assuntos de como melhorar o trânsito. Então, os órgãos técnicos vinculados, câmaras temáticas são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, formados por um grupo ou colegiado de especialistas em trânsito, que tem como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões do Conselho, para a criação de novas normas e novas leis. Então você pensa que a Câmara Temática é um grupo de pessoas que são especialistas em trânsito e elas se reúnem ali para debater as melhorias. Criar novas leis, melhorar as leis que já existem, aumentar o rigor, diminuir o rigor, aumentar a velocidade, baixar a velocidade, tudo é feito nas reuniões das câmaras temáticas. Eles vão direcionar as novas leis e melhorias das leis. Então, falou em câmara temática, você já lembra do CONTRAN. É o único que pode criar as câmaras temáticas são vinculadas ao CONTRAN.
Então, geralmente, quando fala em Câmara Temática, eles falam grupo de pessoas, colegiado de pessoas, para sugestões, embasamento técnico sobre melhorias do trânsito. Aí aqui não cai na prova, mas são alguns exemplos de câmaras temáticas. Tem câmaras temáticas voltadas para a saúde e para o trânsito, para o esforço legal, para a educação para o trânsito, assuntos veiculares, ambientais e transportes rodoviários, gestão e coordenação do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, engenharia de tráfego e sinalização de trânsito. Então, são alguns exemplos de câmaras temáticas, mas não cai na prova não, pode ficar tranquilo. Falamos dos órgãos normativos federais, né? O órgão normativo federal que foi o CONTRAN. Agora vamos falar do órgão normativo estadual. Esse órgão normativo começa com o conselho. Se é da esfera estadual, Conselho Estadual de Trânsito, porque é um órgão de trânsito. Cada estado vai ter o seu CETRAN. Só o Distrito Federal, que ele decidiu dar um nome diferente para o CETRAN dele. Lá o nome é CONTRADIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. E o CETRAN, ele é muito mais lembrado porque ele é quem julga o recurso de segunda instância. Quando você recebe a notificação de autuação, você vai fazer a defesa prévia. Se ela não for aceita, quando você receber a penalidade, você vai fazer a defesa em primeira instância, que é no mesmo órgão que multou você. Se não for aceito o seu recurso de primeira instância, você vai entrar com pedido de recurso na segunda instância. A segunda instância vai ser o CETRAN, nos 26 estados. E se você morar no Distrito Federal, a segunda instância vai ser no CONTRADIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Então ele é muito lembrado nas questões por ser o órgão que julga a segunda instância. Então, geralmente, o órgão que julga a segunda instância é o CETRAN, pessoal. É o CETRAN. Só vai ser CONTRADIF para quem mora no Distrito Federal. Mas a segunda instância para os outros 26 estados vai ser CETRAN. Falamos do órgão normativo federal, falamos do órgão normativo estadual, vamos agora para o órgão normativo municipal. O nome não cai na prova, por quê? Porque cada município deu um nome diferente para o seu órgão. Cada município deu um nome diferente para o seu órgão. Então ficou Conselho Municipal. Aqui em Fortaleza, esse órgão é a AMC, né? Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania. Em Calcaia é a AMT, Autarquia Municipal de Trânsito. Maracanã é DEMUTRAN, Departamento Municipal de Trânsito. Algumas cidades do interior é a própria Guarda Municipal. Como os municípios são pequenos, seria exagero ter 2 órgãos de trânsito no mesmo município. Então eles fizeram apenas um órgão de trânsito e ele tem as 2 funções. Tanto é normativo como ele é executivo. Tanto que aqui o órgão do Maracanã é DEMUTRAN, começa com a letra D de departamento. Ele tanto é executivo como é normativo. O nome não vai cair na prova. Nós falamos dos órgãos normativos, vamos falar agora sobre os órgãos executivos. Os órgãos executivos começam com a letra D de departamento. Se o órgão começar com a letra D de departamento, você já sabe que ele é executivo. Você só vai ter que ter cuidado para ver se ele é executivo ou executivo rodoviário, né? Mas se começa com a letra D, é departamento. Se é departamento, se começa com a letra D, é executivo. Se for um órgão executivo, vai começar com a letra D. Na esfera federal, D, porque é um órgão executivo, departamento. Nacional, porque é da esfera federal. Trânsito, porque é um órgão de trânsito. DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Na esfera estadual, Departamento Estadual de Trânsito. D, porque é executivo. O E, de estadual, e trânsito, porque é um órgão de trânsito. E na esfera municipal, Departamento Municipal. O nome não cai do órgão municipal porque tem vários nomes diferentes. Os órgãos executivos, eles são órgãos que executam as leis, são órgãos de ação. Eles executam as normas, executam as regras,
as leis, as regulamentações, as resoluções criadas pelos órgãos normativos. Eles colocam em prática. Então, para não vir toda a questão com a palavra executam, eles trocam essa palavra por um sinônimo. Eles podem ser expedem. Não sei se ele falou com a gente, comigo. Não sei se foi sem querer. Pode vir na questão a palavra expedir no lugar de executar. Pode vir organizar, manter e implantar. Expedir, organizar, manter e implantar, você já sabe que é um órgão executivo. Se vier as palavras expedir, organizar, manter e implantar, são ações. Órgãos que executam ações são os executivos. Os normativos, eles criam, estabelecem. Aqui, eles executam. Então, são órgãos de ação que podem ser expedir, organizar, manter e implantar. A função maior dos órgãos executivos é executar, colocar em prática, fazer acontecer, né? Se for o órgão executivo, vai começar com a letra D de departamento. Se a esfera desse órgão for federal, vai aparecer a palavra nacional, né? Então, o executivo da esfera federal é o Departamento Nacional de Trânsito. Trânsito porque é um órgão de trânsito. Ele é o órgão executivo máximo, né? É o órgão executivo máximo, que é da esfera federal. Então aqui, ó, uma das funções dele, ó, organizar e manter. Lembra que a gente falou aqui? Expedir, organizar e manter. Ó. Organizar e manter, você já sabe que é um órgão executivo. Organizar e manter, você já sabe que é um órgão executivo. Organizar e manter o quê? O RENACH. RENACH é Registro Nacional de Carteira e Habilitação. Então, olha aqui, ó. Organizar e manter, você já sabe que é um órgão executivo. As palavras organizar e manter são ações. Os órgãos normativos, eles criam aqui, são ações. Ó. Organizar e manter, você já sabe que é um departamento. Quando você vai ver departamento de qual esfera? O RENACH é o Registro Nacional. Se é um departamento que mexe com o Registro Nacional, você já sabe que é da esfera federal, nacional, né? Então, você já sabe que organiza e manter é um órgão executivo, né? Começa com a palavra dele, departamento. Então, o Departamento Nacional de Trânsito, que vai ser o DENATRAN. Organizar e manter aqui de novo. Se aparecer algum item, organizar e manter. Expedir. Implantar, você já sabe que é um órgão executivo. Se é um órgão executivo, você já sabe que ele vai começar com a letra D. Você já aqui desvendou que é um órgão executivo, que é um departamento. Mas ele organiza e mantém o quê? O RENAVAN. E o que é RENAVAN? Registro Nacional. Opa! Se ele organiza e mantém um registro nacional, qual é esse registro nacional de veículos automotores? Mas só pelo fato de ser nacional, tem que ser um órgão na esfera federal. Então, Departamento Nacional de Trânsito. E outra característica do DENATRAN, ele organiza as estatísticas de trânsito. O DENATRAN organiza as estatísticas de trânsito. O DENATRAN, ele é o órgão executivo máximo, né? Se ele é máximo, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ele, como é o órgão executivo máximo, ele pode delegar funções para órgãos menores. E uma das funções que ele delegou, que era dele hoje em dia não é mais, é essa daqui. Expedir a PPD. Quando vocês terminarem a prova prática, que vocês forem aprovados, vai ser expedida a PPD, Permissão Provisória para Dirigir. Vai ser expedida aonde? Lá no DETRAN. Essa função um dia já foi do DENATRAN, hoje é do DETRAN. Se cair na prova, essa é uma função do DETRAN, expedir a PPD. No final de um ano, vai vencer a sua PPD, vocês vão ter que renovar. Quando vocês forem renovar, lá no DETRAN vai ser consultado se vocês levaram alguma infração gravíssima, alguma infração grave, ou se levaram duas médias.
Se não tiverem levado essas infrações, vocês vão renovar pela CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Quem expede a CNH é o Detran. Quem expede a CNH é o Detran. Detran, letra D de departamento, você já sabe que é um órgão executivo. Detran é da esfera estadual, então Departamento Estadual de Trânsito. Quando você compra um veículo que você tira o veículo zero da concessionária, você vai ter que levar ele para registrar. Onde é que registra um veículo? O Detran. Depois de registrar, você vai emplacar o veículo. Onde é que você emplaca o veículo? No Detran. Se você registrou o veículo, vai ser emitido o CRV. Onde é que é expedido o CRV? Lá no Detran. Depois que você registrar e emplacar, vai ser licenciado o veículo para poder rodar nas pistas de rolamento. Onde é que você licencia? Detran. Onde é que é expedido o licenciamento? No Detran também. Então, praticamente tudo relacionado à habilitação, tanto o curso, quem é responsável pelo curso, quem é que entra em contato com as autoescolas, para você fazer a primeira, segunda, terceira fase, quem é que fica observando aí as fotos para saber se os alunos estão assistindo. As provas são feitas lá no Detran. Então, o Detran ele aplica e fiscaliza as 3 fases do processo de habilitação. Ele aplica e fiscaliza as 3 fases do processo de habilitação, que é o curso de formação de condutores. O Detran registra o veículo, emplaca o veículo e licencia o veículo. O Detran expede a PPD, a CNH, o licenciamento e a LADV, expedida pelo Detran. São ações. Aplica e fiscaliza, registra, expede, são ações do órgão executivo estadual. Quando você vai vender um veículo, esse veículo tem que passar pela vistoria. É feita onde? Lá no Detran. Então, o Detran, vistoria, veículos, fiscaliza documentos. O Detran é muito bom nisso aqui, ó, arrecadar valores provenientes da estrada. Quando o seu carro é removido para o pátio, você tem que pagar a estrada, que ele fica lá no pátio. E remoção dos veículos e objetos, né? O Detran também responde às consultas que lhe forem formuladas relativas à aplicação da legislação de trânsito. Você quer saber se você levou uma multa, você vai olhar no site do Detran, vai colocar lá os dados. Ele responde às consultas que lhe forem formuladas relativas à aplicação da legislação. Você leva infrações, você vai olhar no site do Detran. Então, essas aqui são funções do Detran, Departamento Estadual de Trânsito. Ele é um órgão executivo da esfera estadual. São muitas funções que o Detran tem. Aplica e fiscaliza as 3 fases do processo de habilitação, registra, emplaca e licencia os veículos, expede a PPD, a CNH, o licenciamento, a LADV, vistoria os veículos e fiscaliza os documentos, arrecada valores provenientes de estadia e remoção de veículos e objetos, responde às consultas que lhe forem formuladas relativas à aplicação da legislação de trânsito. Isso tudo é função do Detran. Vocês vão ter que aprender isso aí. Falamos do órgão executivo nacional, falamos do órgão executivo estadual. Vamos falar agora do órgão executivo municipal. DEMUTRAN, Departamento Municipal de Trânsito. Ou então, Departamento de Trânsito Municipal. O nome não vai cair na prova, porque cada município deu um nome diferente. O órgão executivo municipal é responsável pela fiscalização. Os agentes do órgão executivo municipal, eles aplicam as multas, né? Aqui no caso, a MC. Eles aplicam as multas nos veículos. Essas multas são relacionadas à circulação. Circulação, quando os veículos estão em movimento. Eles podem multar os veículos que estão em movimento fazendo coisa errada, tipo ultrapassagem proibida, passou no sinal vermelho. São infrações do carro em movimento. Eles também podem multar infrações do veículo parado.
para embarque ou desembarque de pessoas em local proibido. Eles podem também aplicar multas. E também multas de estacionamento. Quer dizer o que? Eles podem aplicar qualquer tipo de multa. Circulação, parada e estacionamento. O órgão aqui é a MC, e a MC ela assinou um convênio com a Guarda Municipal, então a Guarda Municipal aqui em Fortaleza ela também pode multar. Pois foi assinado um convênio pelo prefeito Roberto Cláudio, eu acho. Foi. Então, o Demutran ele é responsável por aplicar as infrações, Departamento Municipal de Trânsito, de circulação, parada e estacionamento. Também é responsável pela sinalização das vias urbanas. A sinalização das vias urbanas é responsabilidade do Departamento Municipal de Trânsito. Mas eles que vão lá instalam, não, eles fazem a licitação, né? Contratam a empresa que vai lá pintar o chão, colocar as placas, colocar os semáforos, né? Não somos agentes da MC, não. A MC contrata os órgãos terceirizados, né? E sempre que você falar em veículos de tração animal ou de propulsão humana, sempre que cair uma questão sobre isso, ou vai ser o órgão municipal ou o próprio município. Tração animal e propulsão humana é regulamentado ou pelo órgão municipal ou pelo próprio município, ou prefeitura municipal. Caiu uma questão sobre tração animal, propulsão humana, ou é o órgão municipal ou é a prefeitura municipal. Até aí está tranquilo ou alguma dúvida? Tem alguém me ouvindo aí? Tranquilo. Tá tudo ok, professor. Beleza, então. Falamos dos órgãos normativos, falamos também dos órgãos executivos. Vamos falar agora um pouco sobre os órgãos executivos rodoviários. Na esfera federal, nós temos o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Ele é responsável pelas obras, responsável pela sinalização, pela manutenção, pela conservação das rodovias e estradas federais. Rodovias e estradas federais, responsabilidade do DENIT. E ele também é responsável por implementar a política de infraestrutura de transportes, pois está até no nome dele, né? Então, tudo que for acontecer numa rodovia federal é responsabilidade do DENIT. Obras, sinalizar as vias, a manutenção das vias, a conservação das rodovias e estradas federais, responsabilidade do DENIT. E também tem como responsabilidade implementar a política de infraestrutura de transportes. De departamento, né, órgão executivo, mas ele é um executivo que toma conta das rodovias e estradas federais. DENIT. Órgãos executivos rodoviários da esfera estadual. DER, Departamento de Estradas e Rodagem. DER, Departamento de Estradas e Rodagem. É responsável pelas obras de sinalização, manutenção, conservação, administração das rodovias e estradas estaduais. For uma rodovia ou uma estrada estadual, tudo nela é responsabilidade do DER, Departamento de Estradas e Rodagem. Departamento de Estradas e Rodagem. Como não tem rodovia municipal, né?
Como a gente já falou, fica a Prefeitura Municipal. Como não tem rodovia municipal, fica a Prefeitura Municipal. Rodovia são vias rurais, né? Pavimentadas, que ligam uma cidade à outra. Então, não tem rodovia municipal, então fica a Prefeitura Municipal. Vamos falar agora dos órgãos fiscalizadores. Os órgãos fiscalizadores são responsáveis por aplicar as multas: circulação, parada e estacionamento. Se for em uma rodovia federal, o órgão que pode aplicar essas multas é a PRF. O órgão que pode aplicar multas em rodovia federal é a PRF. A MC não pode aplicar multa lá. Só a PRF. Se for uma rodovia estadual, só quem pode aplicar a multa lá é a PRE, que é o batalhão da Polícia Militar, né? Batalhão de Trânsito, né? Polícia Rodoviária Estadual. Pode aplicar multas de circulação, parada e estacionamento. E dentro das cidades, o nome não cai na prova, porque cada órgão, cada município dá um nome diferente para o órgão, né? Em Fortaleza, o órgão é a MC, mas ela assinou um convênio com a Guarda Municipal que dá o direito também da Guarda Municipal multar em Fortaleza. Os dois órgãos podem multar infrações de circulação, parada e estacionamento dentro de Fortaleza. A MC não pode multar lá na CE, a MC não pode multar lá na rodovia. Agora vamos falar sobre os órgãos recursais. Recursais são os órgãos que julgam os recursos. De quê? De primeira instância. Julgam os recursos de primeira instância. A JARI, Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Tem o mesmo nome em qualquer esfera, seja ela federal, seja ela estadual, municipal, o nome é o mesmo. JARI, Junta Administrativa de Recursos e Infrações. E aqui acaba o assunto de hoje. Alguém quer que eu repita alguma desses órgãos, alguma esfera, alguma coisa, ou tá de boa? Tem alguém me ouvindo aí? Tá de boa. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.